Fala, torcedor! Há poucos dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, uma grande dúvida está agitando os bastidores da equipe de Carlo Ancelotti. Afinal, o treinador italiano já definiu os 11 titulares para enfrentar Marrocos ou ainda está quebrando a cabeça para encontrar a formação ideal? André Rizek, Eric Faria, Felipe Melo, Paulo Nunes, Débora Gares e Bruno Cassucci debateram tudo ao vivo e revelaram informações importantes sobre os testes realizados pelo comandante da seleção. Enquanto alguns acreditam que Ancelotti já tem o time pronto, outros enxergam muitas dúvidas, principalmente nas laterais. Danilo ou Ibanez, Alex Sandro ou Douglas Santos. Além disso, a disputa no ataque segue aberta, com Matheus Cunha ganhando força para começar entre os titulares ao lado de Vinícius Júnior e Rafinha. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Estou aqui no estúdio com Eric Faria, Felipe Melo e Paulo Nunes, no meio da muvuca mesmo, desse barulhento ponto de Manhattan, Nova York. Eric Faria, muito bem-vindo, meu caro, tudo bem? Fala, Rizek. Parabéns aqui pelo estúdio, maravilhoso. Tava com saudade dos meus parceiros, Felipe Melo, Paulo, você. E vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Eu tive hoje lá mais cedo no treinamento, a gente não viu muita coisa, 15 minutos, mas uma pistinha ele já deu, assim, pelo menos no sistema defensivo, o que a gente pôde ver, né? Depois eu não sei. O Eric teve uma boa pensata hoje. A gente brasileiro é muito acostumado a começar a Copa sabendo escalar o time titular fácil, do goleiro ao último atacante. Essa é uma Copa em que a gente está a dias da estreia e estamos ainda batendo a cabeça para saber qual o time do italiano. Será que ele tem um plano já definido? O italiano já tem um plano? Felipe Melo, boa noite, bem-vindo à Seleção. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez, bem-vindo. Tá com saudade de você também, grande Eric. Eu também estou bastante ansioso para saber quem vão ser os 11 iniciais do Ancelotti, cara. Estou bem ansioso. Eu também tenho algumas dúvidas de alguns atletas, e a ansiedade ela vai aumentando conforme vai passando o tempo, né? Conforme vai chegando a hora, né? Imagino como é que estão os próprios jogadores, né? Imagino como é que estão os jogadores. Deve estar realmente bastante ansiosos também. Mas é isso, é normal, faz parte do futebol também, essa ansiedade. E também saber ou tentar saber quem são os 11 titulares. Oito já sabem, né? Temos 3 dúvidas, já chegamos a elas. Seu Paulo Nunes, boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Felipe Melo, meu parça. Eric Faria, o Fera. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Eu já falo que já tenho, para mim é uma dúvida só. Para mim para mim não tem dúvida, mas como a gente estava conversando aqui antes, para mim joga o Matheus Cunha na frente, Douglas Santos na lateral esquerda. Qual que é a outra dúvida que você tem? O Danilo na lateral direita? Não, eu não sei, Depois né? Depois você me cobra. Não. Agora, o que está me preocupando é uma seleção chamada Espanha, que jogou hoje contra a seleção peruana, do Mano, e meu amigo, 3-1, fora os ameaças, hein? Mas você só descobriu agora que a Espanha ganhou do Peru? E tocaram para um lado pro outro. Os caras são campeões europeus. Fiquei sabendo que a cada 100 passes trocados da Espanha, o Peru pegava na bola. Foi agora que ganhou do pior time da América do Sul, que você ficou com medo da Espanha? Não sei não, hein? Vamos abrir o olho e a Copa vai começar. Já estamos há muito tempo com esse olho ligado na Espanha, né? Há muito tempo. A gente vai fazer contato agora com a galera que cobre o dia a dia do Brasil. A Débora Gares e o Bruno Cassucci participam ao vivo aqui do Seleção Copa. Chega mais, Débora! Tudo bom, Rizek? Muito boa noite para você, para o Eric, para o Felipe, para o Paulo Nunes e todo mundo ligadinho com a gente. Boa noite aqui para o Cassucci aqui do meu lado. Vocês estão aí na muvuca, a gente está aqui na tranquilidade, na paz de Nova Jersey, bem silencioso, bem tranquilo. Jogadores também estão nessa tranquilidade, concentrados no hotel, seguindo um cronograma com horários que prevêem que a essa hora, aqui por volta de 11 horas da noite, horário local, meia-noite do horário de Brasília, eles já estejam se recolhendo para os quartos, né, Cassu? Seu limite aí determinado pela fisiologia para que eles possam estar bem recuperados para as atividades do dia de amanhã, mas antes disso eles têm um horário livre, né, porque o treino acabou cedo, e lá no CT, lá no hotel, eles têm videogame, eles têm uma lan house, eles têm mesa de ping-pong, eles têm aí opções de diversão, mas agora eles já estão
indo dormir, se recolhendo para os seus quartos. Mais cedo a gente teve treino, vocês aí estão com dúvidas, a gente tem algumas, mas Cassucci vai aqui ajudar a gente a falar um pouquinho sobre o que dá para imaginar. Na parte aberta do treino, né, Cassucci, eu já jogo a bola para você, ele distribuiu colete para vários jogadores, mas a gente não chegou a ver um time ainda, né? Deu colete Matheus Cunha, Rafinha, mas o Vini estava sem o colete, estava um pouco, assim, não tinha uma ordem bem. Só que aí depois que fechou para a imprensa, aí ele começou a testar uma linha de defesa, que aí tinha o Ibañez nessa lateral direita, e o Alexandro na lateral esquerda, né, Cassucci? É isso, Débora. Boa noite para você, para os amigos que estão em Manhattan, todo mundo do Brasil. Já era ali a parte fechada, uma transição, né? Entre o que a gente estava no CT, estava autorizado. Enquanto a gente saía, a gente viu uma distribuição de coletes e um indicativo que pode não significar nada, mas pode ter uma pistinha ali pra gente, porque ele montou uma linha defensiva que tinha a dupla de zaga que a gente sabe que é a titular, com Marquinhos e Gabriel Magalhães, o Alexandro na lateral esquerda e o Ibañez na lateral direita. As laterais são as principais dúvidas que a gente tem em relação ao time da seleção. Do meio pra frente, bem, no gol, o Alisson, sem dúvida. A dupla de zaga, como eu falei, também já é certa. A dupla de volantes, Casemiro e Bruno Guimarães. Ele não muda mesmo. E também uma dupla de ataque com Rafinha e Vini Júnior, que também a gente sabe que é titular. E de apuração, o que a gente tem, quando eu falo a gente, a nossa equipe, também tem o Caio Mota, que está nessa apuração comigo, Lucas Paquetá e Matheus Cunha sinalizados ali internamente que devem continuar no caso do Paquetá e o Matheus Cunha regressar ao time. Então as principais dúvidas ficam sendo mesmo as laterais. O Douglas Santos oferece, acho que um pouco mais de saída, enquanto o Alexandro dá uma força defensiva maior, e a gente sabe que Marrocos é muito forte por aquele lado do campo. E na direita, o Danilo tem uma experiência maior, também é um jogador que a gente trata muitas vezes como improvisação, mas o Danilo foi lateral a maior parte da carreira, então até consegue apoiar mais do que o Ibañez, que falou um pouco hoje sobre isso, né, que ele pode atacar, mas não é a principal função dele. Vamos ver nos próximos treinos, certamente a gente vai ter mais sinalizações. Amanhã é um treino aberto para convidados, então se tiver qualquer esboço de time a gente vai saber. E na quinta-feira, com certeza, porque na antivéspera dos jogos é quando o Ancelotti gosta de montar o time, de fazer aquele treino tático. Então, esse mistério não vai durar tanto tempo. E o Ibañez, Rizek, já devolvendo para você, foi quem deu a entrevista coletiva hoje. E a gente tentou, né? Todos os jornalistas ali perguntando mais de uma vez. Ele não quis entregar muito, não. Primeiro falou que não sabia. Como é que eu vou dizer se nem eu sei? Depois disse, se eu falar, vai criar problema para mim. Mas não quis dizer, não. Repetiu mais de uma vez que está à disposição, está preparado, porque o Mister precisar, mas fato é que treinou ali na lateral direita numa das formações testadas pelo Mister hoje, Rizek. Obrigado, Débora. Pedi para vocês segurarem um pouquinho, se a mesa quiser trocar uma ideia com quem está trazendo a informação. Mas a pensada do Eric eu acho muito interessante, porque historicamente, quando a gente pensa assim, às vésperas de uma Copa do Mundo, de fato, a gente sabia escalar o time. Sim, a gente hoje está precisando de apuração, né? Apuração da nossa equipe. Nunca foi uma questão a escalação do Brasil para a Copa do Mundo. É uma mudança cultural, por termos agora um europeu. Os europeus realmente fazem o mistério. É mais difícil acertar as escalações dos europeus. Ou o Ancelotti, pelo pouco tempo de trabalho, está ainda tateando, fazendo teste? Como é que você vê essa questão? Rizek, eu acho que é um pouco de tudo que você falou, sabe? Eu imagino que se o Ancelotti tivesse mais tempo de trabalho, a gente chegaria mais pronto nessa Copa. E aí seria ajuste fino, talvez uma dúvida ou outra para montar um time de acordo com o adversário, Marrocos na estreia. Mas eu acho que nesse ponto, a gente tem que lembrar também que a gente perdeu muitos jogadores importantes, né? O Ancelotti perdeu o lado direito inteiro. Perdeu o Militão, perdeu o Rodrigo, perdeu o Estevão. O Wanderson. E o Wesley agora. Então, quer dizer, o lado direito do Brasil foi para o espaço. E isso causa dúvidas realmente, porque você precisa remanejar e refazer planos. Agora, acho que o pouco tempo que ele tem à frente da seleção, são 12 jogos, 13 jogos. 12 jogos. Então, não dá a ele a segurança para ter um time pronto já para escalar, né? Ó, vocês querem alguma questão com a Débora e o Bruno? Não, eu só queria colocar uma questão com o Eric aqui em relação a isso. Eu concordo com o Eric. Vou dar um tchau para eles. Lógico. Tardão da noite, galera trabalhando desde cedo, né? Exato. Né? Inteiro, né?
Ô, Débora, e temos atualização do Neymar? O que vocês podem contar pra gente de novidade, daquilo que estamos sabendo, das últimas informações envolvendo a recuperação do Neymar? A gente continua sem ver Neymar em campo, né? Nesses treinos, nesse primeiro momento, ele continua fazendo trabalho separado, se recuperando. A gente já vinha dizendo que já dá para dizer que ele, nesse jogo de estreia, né? A gente já tá terça-feira, a gente ainda não viu ele a campo, não tem condições. Mas continuei trabalhando na fisioterapia, né? Fazendo atividade na academia. Às vezes a CBF divulga algumas imagens, ele sempre trabalhando na academia com o grupo. Exato. O que havia era uma expectativa do início de transição no campo, né? Aquelas atividades ainda sem bola, sem impacto, isso não começou, mas seguimos nessa expectativa de que nos próximos dias ele inicie isso, porque é uma fase necessária, a próxima fase para que depois ele comece os trabalhos com bola e aí então, mais uma vez, avance uma nova etapa, comece a trabalhar com o grupo para que esteja apto a jogar a partir da segunda rodada contra o Haiti. Rizek, só para devolver para você arredondar, né, Cassucci? A gente vai ficar esses dias tentando acompanhar os treinos e o que o Ancelotti vai testar e mostrar, mas vamos lembrar que a gente tinha muita certeza de que para o jogo contra o Egito ele ia de Léo Pereira e de última hora ele colocou o Ibañez, então ainda que a gente vai acompanhando, tem que lembrar que às vezes o Mister também muda de ideia, de repente. Vamos acompanhando. Rizek, bom programa para vocês, amigos. Obrigado, Débora. Bom descanso para vocês e até amanhã. A Copa do Mundo é 24 horas por dia ligado nos assuntos da seleção e de todas as outras. O Neymar enfrentou o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, né, na véspera da convocação. Foi no dia 17 de maio aquele jogo. Então o Neymar completa hoje 23 dias sem campo. Está se recuperando da lesão. Há uma expectativa, se a lesão tiver cicatrizada, dele voltar a treinar com bola no campo na semana que vem. Essa hoje é a expectativa. Então essa é a linha do tempo do Neymar. O último jogo dele, daquela polêmica, né, que não era para ele ter saído, ainda bem, inclusive, né, o rapaz que levantou a placa para sair o Neymar veio do futuro Se ele entra no jogo. para salvar a Copa dele, né? Ainda que o Santos reclame daquilo, porque o Neymar queria continuar em Ou campo. o erro do César Sampaio também, né? Não Ou sei. o erro do César Sampaio. Coitado do César. Exatamente. No dia 17, um domingo, aí foi a convocação dia 18. O presidente Marcelo Teixeira do Santos chegou a dizer para a GE não, o Neymar joga contra o São Lourenço. Não jogou. Aí teve a apresentação na seleção brasileira, né? Ele fez uma ressonância. Peraí, calma. Não, errei. Depois do São Lourenço, tô indo no caminho errado. Depois do São Lourenço, teve o Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele também não jogou. Aí o Santos disse pro GE, o médico do Santos, não, ele joga a última partida de Sul-Americana, valendo vaga pro Santos, ele vai jogar. Vai nada. Aí tem a apresentação na seleção brasileira, né? Foi Santos e Cuenca, a vitória do Santos avançou. Tem a apresentação na seleção brasileira, uma ressonância magnética que revelou, segundo a nossa apuração, uma lesão de grau 2. Aí o Brasil faz o amistoso contra o Panamá, domingo, né? A despedida de território brasileiro contra o Panamá, 6-2. Embarca para os Estados Unidos, começa a treinar aqui, tem o amistoso com o Egito, a ressonância que foi realizada no começo dessa semana, segunda-feira, e que ainda mostrou que a lesão ainda não estava cicatrizada. Vem a estreia contra Marrocos, já sabemos que ele não vai jogar, e há um plano, se tudo der certo, se tiver cicatrizado, ele volta a treinar, dele ficar no banco contra o Haiti. Não dá para garantir nada ainda, tem que esperar o exame. O plano é ele voltar a treinar na semana que vem para ficar no banco contra o Haiti, que é o segundo jogo do Brasil. Eu acho 4 dias muito arriscado pro próximo jogo. Eu entendo os meninos aqui, eles vão falar daqui a pouco sobre isso, mas eu acho muito arriscado. 4 dias você voltar para o campo, quanto o Rio é uma questão diferente para o atacante, eu já disse sobre isso. Eu já vi ele fazendo alguns exercícios, até me chamou a atenção. Eu não disse jogar, o plano é levar ele para o banco contra o Haiti, entendeu? Já ter ele ali relacionado para o jogo. Mas se você vai para o banco, você tem condições de jogar uns 20 minutos, 30 minutos. Mas, Paulo, na realidade... Eu acho muito arriscado. Para ele ir para o banco contra o Haiti, é porque ele voltaria alguns dias antes. Ele vai ter alguns dias então não seria segunda-feira. Não, ele vai ter alguns dias treinando para estar no banco contra o Haiti. Ele não pode voltar no dia, a gente libera, você tá no banco. Ele tem porque que você não voltar. A expectativa otimista. Então, otimista. eu tô indo na sua expectativa. Ele voltar a treinar no campo. Otimista. Deu tudo certo, fez mais o exame, tá cicatrizado.
volta ao campo. Segunda. Hoje são 23 dias sem campo. Certo. Volta ao campo segunda, digamos. Pois é. Né? E o jogo contra o Haiti? Que é sexta-feira. Então ele treina até quinta Mas eu só. falei, Exatamente. dele Não, ir pro mas- banco, é assim, uma ideia de levar ele pro banco. O Neymar tá aqui, tá no grupo. Joga 20 minutos. Ou talvez nem jogue. Eu tinha entendeu? falado, inclusive, há 2 dias atrás, pensando que voltaria antes, de repente jogar 45 minutos. Com 4 dias, aí entra, dependendo de como vai desenrolar a partida, 20 minutos. Eu só sei que a gente tem um jogo contra o Marrocos antes. Não, claro. E muita coisa pode Não, acontecer nesse jogo exatamente, contra o Marrocos exatamente, para mudar a história. definir o que acontece Perfeito. contra o Haiti. Perfeito, perfeito. Perfeito. Pô, Porque se a gente não ganha de Marrocos, perde, tomara que não, bate aqui. O jogo contra o Haiti vira decisão, cara. Pô, mas Vira peraí, decisão. gente, Mas aí entra o que a gente. aí não- Peraí, Não, gente. mas aí a discussão não O tem que Peru ser. ganhou do Haiti Eu agora. sei, Zé, mas aí se você não ganha do Marrocos, o jogo contra o Haiti passa a ser decisão. Você É, encara e tem de que outro vencer, jeito o e tem jogo. que vencer. Se Sem tem que cara vencer, de mas é outro que eu jogo. falo. Vocês estão me assustando, a gente tem medo do Haiti. Eu tô Não, começando não é a ficar medo, nervoso. não é Mas o medo. Eric, Mas aí é uma colocação questão vai de ser tabela. regulamento. Você vai ganhar do Haiti, mas aí o Eu foco entendo é o seguinte, diferente. sim. Conforme o desenrolar da Perfeito, partida, entendi, o Brasil entendi. poder fazer um bom resultado no tempo, com todo respeito ao Haiti, mas o Brasil poder desenrolar a partida e já matar o jogo no primeiro tempo, o Neymar pode entrar no segundo tempo, 20 Exato. minutos. Sim, sim, claro. É o que eu falo, 20 minutos. Aí, no Aí outro- sim. aí eu creio que já no próximo jogo contra a Escócia, já é um jogo muito mais truncado. Muito mais As- físico. Exatamente, mais Muito mais físico. físico. De repente, jogar mais 20 minutos, que aí sim, o Brasil classificando, obviamente, em primeiro lugar, o que a gente pensa, a gente espera. Vai para a segunda fase com mais Exatamente, inteiro. com né? mais Você sabe que eu quero- acho que o diga. Ancelotti não deve estar nem pensando no Neymar agora, Então, nesse Também momento. acho, eu também Eu acho que tô a com você. cabeça dele agora Marrocos. é Marrocos, Perfeito. Marrocos. Pensa O igual. Neymar pode jogar Marrocos? Não, então deixa deixa aqui. ele canto. É. Perfeito. Eu captei a mensagem do Eric, a gente está se antecipando aqui. Vamos falar do Marrocos, que é a realidade. Estava só dando uma informação e com muito cuidado. Ninguém aqui está cravando nada, a gente está contando qual é a expectativa se a lesão estiver cicatrizada. Né? Então, falando de Marrocos, eu quero chamar uma enquete daqui a pouquinho, mas antes, eu quero lembrar o que disse o Ancelotti depois da vitória sobre o Egito, já com o Wesley machucado e a expectativa de que o Wesley poderia ser cortado. Lá em Cleveland, que o Eric acompanhou em loco, o Ancelotti anunciou para o Brasil o seguinte sobre o time da estreia. Dá uma olhada. Bom, eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos, sim, a tenho, a ideia é clara. Eu acho que a dupla Vinícius-Rafinha funcionou muito bem, porque combinaram bem, tivemos oportunidade daquela posição. Eu acho que o partido dos dois foi muito bom. Ele está dizendo que tem a ideia clara. Então, a nossa pergunta é a seguinte. Ele já tem o time ideal? Você acreditou nas palavras do italiano? Você bota fé que ele já tem o plano pronto para a estreia contra o Marrocos? É simples. É sim ou não? Ele já tem o time ideal? Ele disse que tem. E você acreditou? Ele já tem o time ou está tateando o time para a estreia? É a nossa enquete e a gente pede o seu voto, por favor, para ajudar a gente a fazer o Seleção Copa. E já vou colocar no campinho, diretor, o time que o Bruno Cassucci diz que tem apurado, o provável time para a estreia, vamos tratar como provável, o time que tem apurado. O goleiro não tem dúvida, podemos colocar na tela? Já podemos colocar? Né? A gente tem um material aqui que vamos desenhando o provável time de acordo com as informações que o Bruno Cassucci acaba de trazer direto de Nova Jersey. Tá? Então assim, goleiro não tem dúvida. Já Não. tira do banco o Alisson, coloca ali. Né? Alisson é o goleiro titular da seleção. A lateral, hoje treinou o Ibanes entre os titulares. Alguém acha que o Ibanes joga ou vamos de Danilo? Eu creio que seja Danilo. Eu confio ainda no Danilo. pra Eric. jogar. Eu acho que é Danilo, mas não é 100%. Tô com o Eric, não é 100%, acho que é Danilo. Se for um lado, ele pensando em algo Eu acho defensivo, que tem uma dupla assim, se for o Ibanes, acho que pode ser o Douglas Santos. Exato. porque é muito Não, mais não. defensivo. Se for o Alexandre. Ibanes, pode ser o Alexandre. Se for o Alexandre. Danilo, pode ser o Douglas Santos. Por eu quê? acho. Essa é a minha escalação. Porque eu acho que vai mudar o eixo da seleção, A saída. a saída. Porque antes era com o Alexandre e o Wesley, que era um foguete. Foguete. Com o Danilo, ele não é esse foguete. É. Entre Alexandre e Douglas Santos, o Douglas ele Sai tem uma mais um característica de sair um pouco mais. É. Aí eu acho que ele pode inverter esse eixo do lateral que apoia É mais. esse encaixe mesmo. Assim, em questão de encaixe, né? Tá bom. Zagueiro, gente, pode chover, fazer sol, serão Marquinhos
e Gabriel Magalhães. Esses pode colocar Sim, na pedra, Já não falamos tem sobre erro. isso, Ah, né? O isso próprio não tem erro. Ancelotti falou Já que falamos sobre isso. a dupla de zaga é uma das Não, esse melhores aí do não tem mundo e erro. tal. Obrigado, Exatamente. Eric. Então já Obrigado, vamos- Eric. já Não, vamos- calma. Nós também concordamos que é uma das Ô, melhores. ninguém duvidou que é uma das Calma, melhores. nós É que concordamos com você isso. que tá lançando Foram que é a contra, melhor foram dupla de contra. zaga Não, do não mundo. vamos contra, não. É uma É. das melhores zagas do mundo, sem Exatamente. dúvida Não vem alguma. tumultuar, Eu não. coloquei como a primeira ali juntinho. Aí eu não concordo. É, nem eu. Você tá sozinho nessa aí. Pelo menos hoje. Não sei se o Eric vai querer embarcar na sua. Aí na esquerda, então, vamos manter a dúvida, né? Douglas ou Alexandre. É. Vamos manter a dúvida na esquerda. Pode puxar os dois laterais ali pro lado esquerdo do campo. Vamos Mas não manter a tá dúvida. claro a escalação dele? Ele não falou que tava claro? Não, mas Não, a mas gente é a não nossa, sabe, é a nossa, é a nossa. A gente não sabe. A cabeça é. A gente que não sabe. Tá claro? E tem tudo a ver com o papo do começo. Por exemplo, o time do Filipão, que tá aqui assistindo ao nosso programa. Ó, Aqui. tá aqui Valeu, com a gente, Filipão. valeu, obrigado pela audiência, tá aqui professor. Com a gente, Bom, valeu, Felipão professor. ali Paizão, e eu né? aqui. Eu vou embora, vem. O Filipão tá só montando Ele vem o cuidar time de aqui. mim, ele vem Depois cuidar vai de mim. conectar a gente. Vai cuidar. Olha lá, ó. Já tá Você tinha conectado. dúvida em Responsabilidade 2002 qual era só o time, Qual? o time da estreia? Em 2002, não. 2006 você tinha dúvida? Não. Não. 10 você tinha dúvida da Copa do Não. Felipe Melo? Todo Felipe mundo Melo sabia. era Júlio César, Maicon, Felipe Melo Lúcio, mais 10, Juan, Felipe Melo Michel mais 10. Bastos, Gilberto Silva, Felipe Melo, Kaká, Robinho, Luiz Fabiano e Elano. Ó, Ó, garoto. Ó. Que memória, hein? Não era esse o time de Era. 2010 da estreia? Que memória, hein? 14, Brasil 2, Coreia do Norte 1. 14 a gente sabia, Sim. 18 a gente sabia, 22 a gente sabia, é uma outra realidade É. agora. Aí vamos lá, Casemiro e Bruno. Casemiro e Bruno, né? Casemiro e Bruno, pode montar. Pode montar, ué. Isso. Paquetá? Paquetá. Paquetá, Paquetá. pode colocar o Paquetá. Titular. Paquetá pode colocar. Já pode adiantar aí, gente, colocar o Vini e o Rafinha. Até porque ele já falou sobre isso. Exato. É. E eu creio também, eu mudei também o pensamento. Tá? O argumento de vocês, até com o Eric que falou, também acho que vai de Matheus Cunha. Tá bom. E vai de Matheus Cunha. O Igor Thiago, ele tem... Tá faltando o Rafinha ali, não tá? Tá Junto faltando com o Rafinha. Vini. O Igor Tá Thiago, faltando um ele ali, tem Sim, tá faltando. Aí. 4 jogos à frente do ataque brasileiro, né? Ele saiu do banco contra a França, 20 minutos, jogou 66 minutos depois contra a Croácia, o segundo tempo contra o Panamá e o primeiro tempo contra o Egito. Exato. Seria assim uma novidade de última hora de alguém que foi convocado para ser uma opção de jogo, uma alternativa para entrar no decorrer dos jogos, de repente virar o titular da Copa. Mas teve oportunidade. Teve, Se faz um gol Teve. no jogo, teve. a gente ia estar discutindo Teve. aqui que ele poderia entrar Teve. como titular. O Matheus é um jogador que jogou muito com o Ancelotti Muito. ao longo Jogador de das 12 confiança. partidas e tal. A gente está apostando na... A Eu apuração dos colegas Por isso, né, vai Zé? de É. Matheus Porque Cunha. se nós sim. colocarmos os últimos 2 jogos, quem mais aproveitou as oportunidades foi o Ender. Foi o Hendrick. Assina embaixo, Felipe. Mas ainda não começou como titular. Não. Exatamente, Tem exatamente. essa diferença. Eu Mas creio- tá galgando, tá galgando. creio que o Ancelotti vai colocar o Matheus. Eu colocaria o Hendrick. Eu acho que o fato de o Ancelotti ter ido para a coletiva e ter dito que já tem o time da estreia Não, ele falou que é claro ainda, que é muito me claro. leva a crer que é o Matheus Cunha, porque é Exato. o cara que foi Pensa mais igual. testado, o cara que mais jogou com ele, o Perfeito. cara que tem um aspecto tático importante Muito. e muito elogiado pelo Ancelotti nessa questão de voltar pelo lado esquerdo. É bom lembrar que o lado direito do Marrocos é o lado direito mais forte, com o Hakimi, com o Brahim Dias, e o Matheus Cunha tem essa força para voltar e acompanhar e marcar, ajudar na marcação na segunda linha. Enfim, então, você vai montando um pouquinho de quebra-cabeças, assim, para tentar entender a linha de raciocínio e as entrelinhas do Ancelotti. E né? eu fico até na dúvida nessa, e ele é muito bom nessa questão tática. Só que com a entrada do Paquetá, eu acho que ele vai dar até um passinho mais à frente, viu, Pode Eric? ser, Eu pode acho que ser. ele vai dar um pode passinho ser. mais à frente. É que eu acho pra que jogar ele mais tem próximo ficado do muito gol. longe do gol. Concordo plenamente, Não, já por falei isso aqui. É o que nós Muito estamos falando. longe do A gol. entrada do Paquetá, acho que vai fazer ele ficar um pouco mais próximo Mais ao gol. próximo do gol. Vai Pode atacar ser. um pouco mais o último terço do campo. Não tem Em dúvida disso. tese, com o Danilo também, você ganha um cara mais forte na defesa, que você dá mais sustentação Perfeito. para que os caras da frente possam se libertar. Nesses últimos jogos, porque o Paquetá não foi convocado para enfrentar a França e Croácia, eles não jogaram juntos. O que levou Não. muita gente a crer que seria um ou outro, né? Mas, na verdade, agora, quando você olha para os 12 jogos do Ancelotti, eu fui revisitar esses 12 jogos para me preparar aqui para a estreia, tá claro que ele tentou tirar um atraso de 4 anos Sim, em um ano, sim, né? sim. Então ele testou muita coisa, gente. Ele testou muita coisa. E tá claro também que foram testes os últimos amistosos. Ele quis ver o Que time isso. com o Igor Thiago. Ele tentou ver o time com o Luiz Henrique de titular, porque toda vez que entrou, o Luiz Henrique foi muito bem. Aí ele tentou jogar com o Luiz Henrique de titular, já não foi tão bem.
Ele tentou Contra a tirar esse França, atraso. o Martinelli foi titular. Perfeito, Lembra? Exato. perfeito. Contra a França, o Exato. Martinelli foi titular. Não é passar pano, não. Eu acho que o italiano fez o que deu, cara. Em 12 Ele jogos. quis olhar os jogadores, Ele foi quis dar olhando os minutagem. jogadores. Então eu votaria na enquete, assim, eu acredito que na cabeça dele, ele tem o E time eu acho ideal que na mesmo. cabeça dele, ele olha para o que ele tem, ele fala assim: quais são os meus 2 jogadores que têm a chance de brilharem e serem protagonistas? É o Vini, o cara que é o cara do Real Madrid, e o Rafinha, que é o cara do Barcelona. Né? Você olha para a temporada europeia, quem são os 2 protagonistas no futebol brasileiro na Europa? Sim. São esses 2 jogadores. O Matheus Cunha fez uma boa temporada também no United. Então, o que eu acho que o Ancelotti está pensando? Eu preciso arrumar um jeito para que esses 2 caras repliquem na seleção o que eles fazem no Real Madrid e no Barcelona. E aí ele vai tentando ajeitar com o que ele tem. É Paquetá, é Matheus Cunha, às vezes é Igor Thiago, às vezes é o outro, para tentar dar ao Vini e ao Rafinha as melhores condições possíveis para serem o que eles são nos seus clubes, sabe? E tem uma coisa aqui que ele conseguiu também, a gente está falando do time titular, mas tem uma coisa que é importante demais na seleção brasileira. Ele conseguiu olhar para o banco e falar assim, eu tenho jogadores que podem resolver os meus problemas. Endrick, quando entra muito bem. Luiz Henrique, quando entra muito bem. Ryan, quando entra muito bem. Danilo. Então, Danilo. Então ele tem 4 jogadores. Paquetá você quando tava entrou, no é. banco. O Ele Danilo tem tá 4. que eu me Isso. refiro, né? O Ele meia. tem 4 jogadores que pode mudar a seleção brasileira. Agora, eu acho que algo deve estar preocupando o Ancelotti, que é assim, para um técnico italiano, o Brasil vem sofrendo muito gol. Nos últimos jogos, acho que nos últimos 8 jogos, o Brasil levou pelo menos um gol. Então isso deve estar preocupando, principalmente porque Copa do Mundo, às vezes, não te dá tempo de virar jogo. Você toma um gol, cara, é difícil virar jogo em Copa do Mundo. E pro italiano ainda levar gol pra caramba. Então, você imagina você levar um gol da Escócia primeiro. Cara, é um inferno para você virar um Exatamente, jogo desse. Exato. Contra Marrocos, é um inferno virar um jogo desse. Porque os caras jogam fisicamente, se defendem bem. E se tiver que dar porrada, vão dar para defender Abaixa a as vantagem. linhas, fica lá abaixa atrás. todo mundo. E sabem jogar assim. Sabem jogar. Sabem jogar assim. Ficam porque a maioria desses confortáveis jogando assim. Muitos desses atletas, por exemplo, da Escócia, jogam em times de Menores, médio né? porte para menor, sim, que sim. estão acostumados a jogar, principalmente campeonato escocês, campeonato inglês. Já é ideia de jogo, né, Felipe? A ideia de jogo já é transição, é contra-ataque, é fechar a casinha e. Já larga com linha de 5, vai virar 6 em um minuto Exatamente. atrás. Outros testes que ele fez na lateral direita. Chegou a jogar com o Militão, amistoso. O Militão agora tá Eu fora. acho que o Militão seria machucado. titular. Absoluto. Pode E o ser, Wesley também seria o acho. reserva. Pode Não, ser. Eu acho. O Militão acho. seria titular É. absoluto, Eu acho. eu tenho certeza. Pode ser. Mas não é mais realidade. Testou o PH, por exemplo, que não foi bem defensivamente contra o Japão. Tomamos um gol com bola nas costas dele. Vitinho. Vitinho. Wanderson. Tentou o Wanderson, que se machucou. Aí dentro daquilo que ele testou, e sem o Militão, ele definiu o Wesley. Tava claro que o Wesley ia começar a Copa como titular. Perdeu o Wesley. Estamos aqui debatendo se será Ibanes, que já foi testado, ou Danilo, idem, ali na posição. Inclusive, hoje, o entrevistado do dia foi o Ibanes, na coletiva do Brasil, e ele falou o seguinte sobre as características defensivas dele. Afinal, estamos falando de um zagueiro que vai jogar ali na lateral. Com vocês, Ibanes. Essa questão não depende de mim. É o que eu falei antes, independente da posição que for, eu me sinto pronto, seja de lateral, seja de zagueiro, seja onde for, eu estarei pronto para representar o meu país. Acredito que o Mister ele é bem direto e reto naquilo que ele quer dentro do grupo, e isso daí é muito importante para a gente, porque clarifica muitas coisas. Então, com o Danilo, o dia a dia é sempre muito bom, ele esclarece muitas dúvidas que a gente tem dentro do grupo, seja de lateral, seja de zagueiro, porque ele também faz as duas funções, então isso daí ajuda muito. E é isso, não teve conversa nenhuma especial. Em questões de zagueiros jogar nas laterais, não é algo tão diferente do normal, é saber defender bem e saber estar bem com a bola, é algo que a gente sabe e tem a tranquilidade de jogar ali naquela posição. Ele falou super bem, ele é desenvolto. Vamos E ver feliz, ele tá feliz demais, Tá, viu, né? André? Eu acho que ele já sabe. O sorriso dele tá Mas aqui, só de pai. estar aqui tem que estar feliz, né? Eu Não. creio que a alegria seja essa. Não, Assim, só de estar aqui na tem que estar seleção. feliz. Eu vou te falar uma coisa aí, essa felicidade desse tamanho, o sorriso tá aqui, ó. O menino tá leve, 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 leve. Sei não, hein? Agora, pra gente, historicamente, que se habituou a ver laterais insinuantes, habilidosos, agressivos, vai ser um choque, assim, de realidade, né? Mas você não tá falando do italiano?
Não, Perfeito. não joga com um lateral que é zagueiro sempre? Muito embora, na última Copa o titular era o Danilo, Sim. o mesmo lateral que provavelmente pode iniciar a Copa como titular também. Só que 3 anos e meio atrás, o Danilo ainda era lateral Perfeito. direito, né? Depois da Perfeito. Copa, ele migrou para a zaga, jogou na Juventus esse tempo todo de zagueiro, e no Flamengo ele só jogou de zagueiro, né? Então, E me parece também óbvio que, perdendo o Wesley, ele vai ter que fazer uma compensação no ataque, porque o Wesley é um lateral que vai, e nem Ibañez nem Danilo vão. Nem chega perto. Então ele vai ter que fazer uma adaptação no ataque, né? De ter um jogador mais agressivo por ali. teve um lance contra o Egito, não sei se vocês repararam, o Luiz Henrique pegou a bola, aí deu uma balançada, o Danilo passou. Aí o Luiz Henrique deu outra balançada, não deu a bola no Danilo. Aí o Danilo fez assim, ele falou, pô, eu já não vou nunca, quando eu volto não me dá a bola. Essa é uma Aí já questão voltou. mesmo. Essa é uma Porque questão. assim, o Danilo não vai passar toda hora. Ele não vai passar toda Não, hora. se passar. Não, vai passar uma vez ou Uma outra, outra tem ele que passa. passar. É por isso que eu acho que o Danilo vai jogar, porque ele não vai passar toda hora, mas uma hora ou outra ele vai. O Ibañez nem isso. É o que eu penso. Se o Ibañez jogando e sendo mais agudo eu que o tô com o próprio Felipe. Danilo, seria uma surpresa enorme pra mim. É. Principalmente pelo que eu vi no início, que ele jogou de lateral contra o Panamá. Que ele pegava a bola, tocava pra trás, ou então girava assim, tocava de esquerda pra virar o jogo. Então, assim, não tem caguete. Seria mais complicado. Agora, Mas, então, você falou, Mas você falou uma coisa aí posso errar. que isso me preocupa. Eu falei a respeito do Vitinho, que eu gostaria que o Vitinho viesse, porque ele daria essa profundidade pro lado direito, essa largura do campo. Quem vai ser jogador? O Paquetá, quando joga ali, ele vem pra dentro. por isso eu queria pedir pra gente retornar aquele campinho que a gente montou aqui, porque não tendo Wesley, e provavelmente a gente está projetando que não terá Luiz Henrique, que é o ponta que jogava por ali, qual vai ser a compensação? Qual vai ser o atacante que vai fazer ali as então, funções de a não ponta ser que ele direita? reconfigure e ponha o Rafinha Rafinha por do lado ali. direito. Embora isso aí é uma apuração, o Ancelotti gosta mais do Rafinha pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Perto do Vini Júnior. Mas nesse Mas caso, pode ser uma necessidade, né? nesse caso, o Paquetá pode fazer. O fundo? O Paquetá ele pode voltar por ali, pode fazer ali. Não, tô Isso é- falando ofensivo, não tô falando nem defensivo. Ofensivo, o próprio Paquetá. Pô. Mas jogar pelo lado direito. O próprio Paquetá ele pode fazer, ele tem qualidade suficiente para fazer aquele lado dali. Só que o Brasil é mais móvel. Você vê muitas vezes o próprio Vinícius Júnior vai cair ali também. Se isso acontecer, o Vinícius Júnior vai cair ali também. O Rafinha, o Matheus. Vai ser móvel, vai ser um O time que funcionou contra o Egito, eu achei no primeiro tempo, foi a marcação-pressão. Não, isso Encaixou bem. E com Isso uma o boa. Thiago é bom, né? Exatamente. E lembra no primeiro gol do Bruno Guimarães? Era o Vini, o Rafinha e o Bruno Guimarães por dentro, que deu o bote. pro lado direito. Os dois exatamente. fecharam a linha de passe do jogador egípcio e o Bruno Exato. se aproveitou para dar o bote, né? O jogo que nós assistimos, inclusive estávamos lá em loco, Brasil e Paraguai, pode ser? Paraguai, na é Neoquímica isso. Arena. Você lembra como o Matheus fazia pressão? Olha o gol aí, ó. Olha o gol, como estão dois Do fechando mesmo a linha jeito. de passe, olha lá. Ó. Três O em um, Vini, ó. o Rafinha e tu. Os dois. E o já Bruno teve roubou. isso contra o Panamá, que o Igor Thiago fez pressão no próprio goleiro, né? goleiro. Lá no Paraguai, contra o Paraguai em São Paulo, na Neoquímica Arena, Foi o jogo que classificou o Brasil para a Copa. exatamente, o Matheus, ele fazia essa pressão toda hora. Fez um dos melhores jogos dele com a camisa da seleção. Ele faz a da jogada do gol Ancelotti. pro Vini. Exatamente, assim, ele fazia a pressão toda hora. Então ele faz isso muito bem, inclusive ele caiu nas graças do torcedor do Manchester. Por isso, é elogiado todo momento por isso, porque é um cara assim que se doa demais para a equipe. Ele não pensa somente nele, ele pensa no coletivo demais. Então ele pode fazer isso aí, mas assim, de olho fechado. E por que é muito importante também falar desse lado direito? Marrocos perdeu o seu lado esquerdo para o jogo. Pelo menos um atleta já está certo Já que tá ele perdeu, que é o Abdé Azouzali, né? Jogador do Betis. O Abdé está fora do jogo, machucou o joelho contra a Noruega, o ponta está fora do jogo. O Mazraoui, que é o lateral esquerdo, ele joga é destro, muito mas bom jogador. muito bom jogador, também é dúvida. Ou seja, possivelmente Marrocos não terá o seu lado esquerdo titular. O que faz com que a gente possa prever que o Brasil vá jogar por ali. Afinal, eles estão debilitados pelo setor. Então, o lado direito do Brasil é muito chave para essa estreia. E o tem encaixe, um trunfo bacana, que assim, não sei se todo mundo lembra, mas o Bruno Guimarães e o Paquetá formaram uma boa dupla de meio-campistas no Lyon. Isso. Eles têm um bom entrosamento, eles se conhecem. Fora de campo também. Fora de já campo tá de fora de e dentro de campo, eles têm essa capacidade de um ficar, o outro avançar. O Bruno é muito Exatamente. bom de procurar esse espaço, O de Bruno encontrar espaços dentro, na né? área adversária, por dentro. É. E o Paquetá, os melhores jogos dele nessa volta ao Flamengo foram como segundo homem.
Então, ele e o Bruno podem atacar esse espaço pelo lado direito. Pode ser importante isso também, esse entrosamento dos dois. O Bruno é um jogador que tem essa característica. Exato, é de sair inteligente. muito. Ele gosta de infiltração, de entrar ou até com a própria bola mesmo. O passe que ele dá pro Igor Thiago no jogo é absurdo, como ele quebra a linha. Então, assim, e ele melhorou muito com a entrada do Paquetá, isso é claro. Né? Ele tá mais solto, a dinâmica é diferente do meio campo. Agora, se a gente que é mais bobinho aqui tá dizendo, pô, Marrocos perdeu o lado esquerdo, é óbvio que o Ancelotti tá pensando nisso, né? Em como é que ele vai armar o Brasil para atacar aquilo que deve ser uma deficiência do time marroquino. Quem acompanha o Marrocos nessa quarta-feira é o repórter Nilson Clava, que traz as informações fresquinhas do adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo. Salve, amigos! Estou falando aqui diretamente do Central Park para trazer as últimas informações sobre os adversários da seleção brasileira. Na verdade, sobre o primeiro adversário e talvez o mais desafiador nessa fase de grupos da seleção brasileira. Estou falando, claro, de Marrocos. Marrocos, assim como o Brasil, teve problemas de lesão no último amistoso. O jogador que tem muita habilidade, que joga ali na ponta esquerda do time, Abdi Ezzalzouli, joga no Campeonato Espanhol, no Betis, e vinha fazendo uma ótima partida contra a Noruega, naquele empate de 1-1, quando um colega de time, um zagueiro, acaba caindo sobre a perna do Ezzalzouli. E ele machucou, lesionou o joelho direito. A última informação é que a recuperação pode demorar ali cerca de 2 semanas. Então, ele está fora do jogo contra o Brasil. Ezzalzouli foi o responsável por dar a assistência a Brahim Dias para o gol que ele fez contra a Noruega. Um outro jogador do lado esquerdo também de Marrocos, o Masraoui, esse que é o lateral esquerdo, também sentiu um incômodo ao longo do jogo, teve que sair, mas esse deve jogar sim contra a seleção brasileira. Mas a saída, a ausência de Ezzalzouli é uma dor de cabeça para Marrocos nessa estreia contra o Brasil. Ainda não se sabe se ele será cortado ou se vai permanecer com o time até a recuperação. É isso, meus amigos. Um abraço. Obrigado, Nilson. E se você ficou meio confuso, ele era Ezzalzouli no Barcelona e agora no Betis ele pediu para ser chamado de Abdé, né? E na camisa tá Abdé. Então, assim, mas é Ezzalzouli ou Abdé? É os dois, mas ele agora quer ser chamado de Abdé. Então, por isso, se você ficou um pouco confuso, eu trago a explicação aqui. Bom, e se a gente está dizendo que o Ancelotti teve pouco tempo, o novo técnico da seleção marroquina também assumiu tem 3 meses. Ele era o técnico da seleção sub-20, que foi campeão mundial. Um feito e tanto, né, para uma seleção africana, ganhar o Mundial Sub-20. Essa parte da África nunca, né, tinha conquistado assim, um título tão importante assim nas divisões de base e ganharam esse título. E o técnico levou vários jogadores, trouxe vários jogadores aqui para os Estados Unidos. E por quê? Porque também é um plano da Federação Marroquina preparar o Marrocos já para a próxima Copa, que vai ser sede, junto com Portugal e com Espanha. Então, tem todo esse trabalho, fazer uma grande Copa aqui e já preparar uma geração para a próxima Copa de 30, que Marrocos será uma das 3 sedes. E assim, para eles, perder 2 jogadores desse nível, né, de futebol europeu, Marrocos é um bom time, né, gente? Óbvio, a gente respeita pra caramba Marrocos. Foi melhor que a gente, inclusive, na última Copa. Mas para eles, perder 2 jogadores desse nível aí, debilita bastante. Quando a gente coloca as opções que eles têm, debilita bastante o adversário da estreia. Mas a gente está falando desse lado esquerdo, né, da seleção marroquina, mas a maior preocupação é o lado direito, né? Hakimi, Brahim Dias. Então, assim, a gente está falando de um setor que provavelmente a seleção brasileira pode aproveitar o lado ali, mas do outro lado também a preocupação tem que ser enorme, porque a maioria das jogadas da seleção marroquina, ela sempre termina lá pelo lado direito. Ó, a gente tem as opções para colocar de Marrocos. O goleiro é o Bono, um ótimo goleiro. Muito bom goleiro. Um ótimo goleiro. A gente está projetando com o Hakimi, lateral do PSG, o melhor do mundo. O zagueiro é o Diop, do Fulham. Com o Riad, do Crystal Palace, uma zaga de Premier League. Tudo bem que não é a Premier League, né? Mas Prime, só de estar lá já... O Crystal Palace, por exemplo, tem feito história. Não, e esses caras estão acostumados a jogar contra a elite. Só duelo contra Haaland, contra... Não treme, não pede autógrafo. A lateral esquerda, sem o Masraoui, cai muito. Vai jogar o Belmari, que é jogador que atua no Al-Ahly do Egito. Aí você vai pro meio campo. Outro ótimo time também, que tá jogando Mundial, toda hora tá jogando Mundial. Perfeito.
Tem o Boadi, do Lille, da França. O El Anoui, da Roma, que tem jogado muito bem. E o Onaí, do Girona. Você vê que é um meio-campo composto por jogadores do futebol francês Exato. e italiano. Aí vamos pro ataque. Tem o Brahim Dias, do Real Madrid. Um jogador pra gente tomar Esse muito lado, cuidado. exatamente. Né? O Saibari, do PSV. E o Raimi, que joga no Al Ain. Então, assim, é um time que tá debilitado, mas que a gente vai ter que tomar muito cuidado nessa estreia. Jogo duríssimo, duríssimo. A gente está aqui com o Felipe, que já participou de estreia de Copa do Mundo contra a Coreia do Norte. Felipão, nosso ilustre convidado aqui, já participou de 2 estreias de Copa. Sabe como é difícil o jogo de estreia? Por mais que o adversário seja inferior, cara, existe uma ansiedade, um nervosismo. Mas esse é um dos mais difíceis, né? Mas todas são. Todas são. Falar uma coisa assim. O Brasil estreou contra a Turquia em 2002, a Turquia foi semifinalista da Copa depois. Por mais que seja, de repente, nós jogamos contra uma seleção Coreia do Norte, que não era uma seleção forte. Teoricamente, né? Teoricamente, foi 2-1 e eu saí assim, caramba, 2-1, os caras foram bem pra caramba. Não foi, né? Foi a estreia, porque depois eles tomaram de 5, tomaram goleada. Exato, tanto da Costa de Marfim como também de Portugal. A estreia realmente é bem complicada, no mental, enfim. Tem que estar bastante preparado, principalmente contra uma boa seleção, que é a de Marrocos. Exato. Agora eu vou te dar uma zoada aqui. O Paulo Nunes está assustado que a Espanha... Só para lembrar, a atual campeã mundial perdeu na estreia para a Arábia Saudita, de 2-1, de virada. Não é fácil o jogo de estreia. Tem um componente emocional muito pesado. Óbvio que não é. Óbvio que não é. A gente chama a Espanha depois do intervalo, diretor? Vamos para intervalo e... Deixa eu respirar primeiro. Porque assim, o Paulo Nunes, ele... Tá se tremendo. Só eu. Ganharam da seleção pra Espanha. Vocês não se preocupam Tá se tremendo pra Espanha ou pra Marrocos? Não, Espanha. Marrocos, com respeito, mas também calma. Tá bom, vocês não têm... Espanha tranquila, é jogo tranquilo. Ninguém fala no Seleção Copa lá do Marrocos, os caras devem estar mais preocupados que a gente. E vão jogar contra o Brasil. Exatamente. Sem dúvida. Mas Brasil, Marrocos, Portugal, tá todo mundo preocupado com os atuais campeões europeus. E nesse bloco a gente fala de um time. Sabe há quantos jogos que a Espanha não perde? Chuta um número aí. Jogos? Sim. 22. 30. Sobe. 30 jogos. Mas eles não perderam de Portugal a final da Liga das Nações, não. O jogo foi empate nos pênaltis do Portugal, né? Não perdem há 30 jogos. Esse amistoso não é parâmetro. Se a gente está com medo da Espanha, é por aquilo que ela vem fazendo já há um bom tempo. A Espanha pegou a seleção peruana e fez aquilo que dela se espera, né? Passou o carro. Então, esse jogo eu vou deixar à parte, porque vencer a seleção peruana não é parâmetro, certo? Não é parâmetro. Mas não é vencer, é como vencer. Então tá. Eu acho que esse é o ponto, né? Então vai. Você pode vencer de várias maneiras. E a Espanha venceu do seu jeito. Do jeito que ela vem sendo temida nos últimos anos aqui no futebol mundial, né? Ela venceu com muita posse de bola, com muita troca de passes, com muita movimentação, com jogadas trabalhadas. Eu acho que esse é o ponto. Às vezes você ganha de 6-0 e não é tão encantador, né? E às vezes você ganha de 3-1 com um jeito de jogar que cria uma identidade já. A Espanha tem uma identidade muito clara, né? Quem for enfrentar a Espanha sabe que para ter a bola vai ter que brigar muito, porque eles não dão a bola para você, não dão. Tem uma coisa na seleção da Espanha que eu acho que aí é um ponto fraco, que aí sim as outras seleções podem usar muito isso, que é o lado defensivo da seleção da Espanha. Porque eles jogam muito com a linha alta, né? Parecido até com o Barcelona, muito com a linha alta, acredita muito nessa marcação pós-perda, que o Felipe tanto gosta. Mas quando ela é quebrada, eles têm dificuldade imensa para correr para trás. Tanto que o gol da seleção peruana foi basicamente nesse esquema, nessa questão. Agora, quando tem a bola, eu tô com o Eric, quando tem a bola é mobilidade, é um time móvel, é um time que ataca muito, que gosta de entrar com a bola. Pode ver, os gols, a maioria dos gols, parece que eles estão treinando, entrando com a bola dentro da área. O Barcelona pagou muito por isso, né? O jogo contra defesa, a Inter, né? Exatamente, naquela semifinal contra a Inter, eles pagaram muito. A Inter aproveitou muito essa linha alta do Barcelona, né? Mas eu creio que eles vão estar muito bem preparados. De fato, é algo a se pensar, qualquer equipe que vai jogar contra eles é algo a se pensar no que se pode fazer, sem dúvida alguma. Mas é um time que tem muita posse de bola, propõe jogo, jogadores que estão a todo momento em movimentação, sabe? E ontem o jogo, a cada 100 passes trocados pela Espanha, o Peru pegava na bola alguma vez, pô.
Então, assim, foi como o Eric falou, foi 3-1, mas muito mais do resultado, foi como a Espanha se comportou e a forma realmente que ela jogou foi importante. E não joga com centroavante, hein? O Oyarzabal, que está sendo o artilheiro da equipe, que joga lá na frente também, saindo para se movimentando. É uma equipe que tem movimentos que já vem há de muito tempo. Esse é o problema. Né? Já se conhece há muito tempo. O Oyarzabal é um homem de confiança do técnico, né? Tanto que, se a gente voltar no tempo, 5 anos, o Oyarzabal foi o cara que fez o gol no Brasil na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil venceu por 2-1, mas a Espanha fez um gol com o Oyarzabal e o técnico é o mesmo da seleção. Então, ele traz com ele uma geração também, né? E o Oyarzabal é um deles. A final da Copa do Rei da Espanha, vencida pela Real Sociedade, foi gol dele também. Sim, sim. Ele tá numa fase esplêndida. Gol dele. Sabe fazer gol, é um cara que sabe fazer, mesmo não sendo aquele 9 clássico, mas ele sabe fazer muito, sabe fazer gol. Ó, e tem uma previsão aí otimista pro melhor jogador da Espanha na voz do treinador De La Fuente. Dá uma olhada. La verdad es que estamos muy contentos y yo estoy muy satisfecho porque hemos visto al equipo rendir ya acercándose a los mejores momentos de estos jugadores que venían de no participar en los últimos partidos mucho con sus clubes. Hemos visto que la preparación de estos días previo y los minutos que les hemos estado dando de estos últimos partidos les han servido para soltarse, para coger más confianza, para ofrecer esa garantía de futbolística que tienen, y los que tienen más peso específico dentro del equipo pues creo que han estado muy acertados. Creo que en líneas generales, tanto en la fase ofensiva y defensiva, hemos estado muy equilibrados y solo en el gol hemos tenido ese pequeño desajuste en la basculación que ha permitido al rival llegar solo, pero en líneas generales creo que hemos estado bastante acertados. Havia muita dúvida sobre o Lamine Yamal, como é que ele chega, e os caras estão otimistas de usá-lo já desde o começo da Copa, né? Então, assim... Então já deve estar em campo, né? Oi? Não temos imagens, obviamente, mas já deve estar em campo, já deve ter passado da transição, né? Da transição, exatamente, já deve estar no campo. Até porque, vamos combinar, não é que precise do Yamal para ganhar de Cabo Verde, né? Então, se querem utilizá-lo... Mais um pouquinho de minutagem. Exatamente, isso aí. Exatamente. Agora, falando dessa Espanha, nós conversamos com o professor Scolari antes de começar o programa. O professor falou que teve uma conversa com o Mano Menezes e o Mano falou, abram o olho com a Espanha, porque foi um sofrimento, estava 2-0 o jogo e assim... Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Achamos um gol, né? E mesmo assim uma toqueira, um time fortíssimo em todos os sentidos. E o Mano Menezes, que é o treinador do Peru, falou, abram o olho. Vamos colocar as opções que a Espanha traz para essa Copa do Mundo. Goleiro é o Unai Simón, já há muito tempo, jogando por ali. O Carvajal não joga essa Copa do Mundo, né? Para você que tá... Pô, o Carvajal não vem jogar essa Copa do Mundo. Mas eles têm o Pedro Porro, que eu acho um jogador... O Raya realmente vai ficar no banco? O Unai Simón é o titular há muitos anos, né? Essa é uma questão, inclusive, na Espanha, mas o Unai Simón foi o melhor goleiro da Premier League. Eu sei, mas o Unai Simón vem jogando já há muitos anos, sim, né? Também foi da base olímpica. Perfeito. Com o De La Fuente, também jogou a final de Tóquio. Você tem Llorente ou Pedro Porro, Carvajal já... E Llorente também, aspas, né? Que faz tudo, né? Tudo, exatamente. Ele falou todas as posições. Cubarci, Laporte, Cucurella. A gente não tem um lateral como Cucurella. Pode rir, pode falar o que você quiser. A gente tem um lateral que nem o Cucurella? Não? Tem? Não, hoje assim, hoje não. Não tem, né? Nem... Mas não vamos botar o Cucurella também. É que me parte o coração, porque mas é isso que me parte o coração, porque o Cucurella não é muito acima. Pois eu acho. É isso que eu tô te falando. Então, e nós não temos um assim. Você não acha que ele é muito acima? Eu não acho. Mas diz mais sobre a gente do que sobre a Espanha. Exatamente. Desculpa, eu vou discordar de vocês. Eu acho ele muito bom. Não, eu acho nota 6. Ô, louco. Não, um pensamento meu, eu acho nota 6. Não, 5,5 passando se bem. Se você comparar com Branco, Leonardo, Roberto Carlos, comparando com o futebol de hoje, eu acho ele nota 6. Eu acho que ele tá entre os... Você coloca ele os 5 melhores do mundo? Fácil. Ah, não, André. Fácil. Não é possível. Fácil de lateral esquerdo? Eu coloco fácil. Beleza. Mas são opiniões, ninguém lembra a Copa do Mundo de Clubes que ele fez aqui no ano passado? Ah, não. Então, mas aí não é... A Eurocopa não que é ele uma fez sequência. Com a Espanha, pô, eu acho ele muito bom. Enfim, o Rodri, que já foi eleito o melhor jogador do mundo, foi o capitão da Espanha na campanha da Euro. A gente sabe que ele não vive os seus melhores dias, mas eu acho que Copa do Mundo, um jogador desse nível aí cresce. Aí eu tô com você. Muito. Cresce. Muito. Cresce. Né? É um jogo diferente para ele. O Fabian Ruiz também não vive mais o melhor momento.
como ele viveu na Euro, mas esses dois fizeram uma dupla, cara. Mas jogou bem agora o Fabiano Ruiz Não, na sim, na é que final. ele já jogou melhor. Ah, E tá. eles fizeram uma dupla na Eurocopa Absurda. 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 Com o Pedro no meio campo. Olha esse meio campo. Mas dos é que é o caras. diferencial deles É. também, né? Sim. E na Eurocopa Não. a gente vai lembrar que o Pedro machucou logo no começo, No e o Dani começo. Olmo foi o titular E jogou muito o Dani na Olmo. grande, e nas fases mais decisivas, né, da Euro. exato. O Dani Não, e aí Olmo. você olha os dois pontas deles. O Lamine Yamal e o Nico Williams. O Nico Williams estava machucado, né? Voltou, né? Tudo bem. Ele Mas estava assim, machucado, ele estava um tempo machucado. Tudo não, bem. não, mas absurdo. 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 né? Absurdo os dois. Absurdo. Com opções de banco ainda, sabe? O Yamal é um capeta, né? Exato. O Nico Williams Sim, também. ele é um capeta. Nico Assim, o Williams Yamal é qualquer Também. coisa, assim, né? Também. É um jogador que pode ser eleito craque da Copa. Ele tem potencial para ser eleito Também. craque da Copa, né? Também. Tem um Ferran Torres também que quando entra faz gol a Pô, toda hora. é um timaço. Aham, absurdo. É um timaço. Não, assim, eu E eu vejo acho, sabe, França e Rizek, Espanha assim, além da parte como times individual, acima da como média. você destacou o Cucurella, o Rodri, a gente falou do Yamal, mas eu acho que o mais bacana na Espanha é o lado coletivo. Muito. Eu Isso acho que chama é atenção. ainda mais. Eu acho que Exato. assim, o com maior você. jogador da Espanha não é o Yamal, É. não é o Rodri, é o lado coletivo, é o É trabalho o do De La brilho do Fuente. time, né? O brilho do É o time. brilho Tirando coletivo, um cara, a exemplo- filosofia, o DNA que esses caras têm. Tirando o exemplo que você está falando, propriamente eu vejo a seleção de Portugal muito forte, com Também peças acho, super concordo importantes. com Se você. Portugal Tivesse um tivesse jogo o coletivo que Boa. tem a Espanha, Você já tem que reparou buscar que, isso. Estão buscando isso. Você já Realmente, o reparou que tá coletivo todo da mundo Espanha é do lado fantástico. agora, né? Tava todo mundo... Não, mas a Espanha, gente, ela é, pra mim, sim, tem 3 times que eu acho que são acima da média. A França, Pera a essa ordem. Espanha e Portugal. Pra mim é nessa ordem. Pra mim, mas assim, quem quiser colocar a Espanha primeiro, tudo certo. Eu tiro Portugal daí e coloco a Argentina. Eu vou te falar, a França, ela tem caras assim mais impactantes, né? Assim, Mbappé, Olise, Dembélé. Mas eu ainda gosto mais da seleção espanhola do que da seleção francesa. Pro meu gosto de futebol. Sim. Coletivamente, Pro meu gosto. Assim, Pode se eu tiver ser. que assistir assim, você vai assistir a um jogo, Eric. Qual que você quer? França ou Espanha? Eu prefiro assistir a Espanha jogando. Pro meu gosto. Eu prefiro assistir a França. Eu gosto, também, eu Já também prefiro assistir a prefiro. França. Eu prefiro porque também Eu tem posse de também. bola, tá mais ataque, mas espaço, mas quando contra eles um. pegam um contra um, É que quem gosta do exatamente. coletivo, a É. Espanha realmente é. eu acho a Espanha mais bonita de se ver jogar e a França tem melhores jogadores. Sim. Né? né? É exatamente isso. E assim, você tem razão, eu vou me corrigir. Eu acho que tem 4 seleções que estão acima das outras na Copa. 4 seleções. A França, a Espanha, Portugal e a Argentina. Pra mim, a Aí vem a Argentina gente, é o maior né? enigma dessa Copa. Pra Porque mim, a a Argentina- Argentina, Mas eu desde acredito. a Copa do Mundo, ela se escondeu praticamente. Boa. A Argentina fez 2, 3 jogos importantes. Foi a pancada na gente, lá no Monumental. Se você pegar De lá o pra número cá, de jogos amistosos que a Argentina fez contra ninguém, pegou seleções de baixo, muito de baixo. Hoje né? venceu a Islândia por 3-0. É. O Scaloni... Com gol do Messi. Com gol do Vamos Messi lembrar de que o pênalti, ET voltou. o Scaloni fez questão de enfrentar as piores seleções já formadas na história da humanidade nesse ciclo. Tá descansando os Amistosos. meninos, tá descansando os meninos. Mas de ele tá- repente é fazendo o seguinte, desculpa te cortar. Pode ser uma estratégia, De mas repente é uma estratégia Não, é. de confiança. Isso Vamos que eu ia ganhar contar. confiança. Não é só isso. Ele não gosta de amistoso. Ele prefere em data FIFA. É curioso isso. Ele prefere em data FIFA. E quando tiver o Filipão aqui, podemos debater do ponto de vista do técnico, mas vocês podem opinar como ex-atletas. Ele prefere em data FIFA os treinos do que os amistosos. Então não é só esconder o time. Ele não, inclusive o jogo de hoje ele nem queria, ele achou que era fora de hora, serviu só para o Messi voltar. Ele prefere nas datas FIFAs o treino ao coletivo. E quando a Argentina teve o jogo oficial, foi a melhor campanha das eliminatórias e foi campeã da Copa América. Exato. Com o Messi artilheiro das eliminatórias. a gente teria o grande teste era a finalíssima contra a Espanha, que Que acabou eles não não- que eles acontecendo não por causa quiseram, da guerra no Oriente Médio e tudo. É. Então acabou não que ia ser acontecendo. no Catar. É porque Exato. ia ser no Catar, depois não, vai ser em Madrid. Madrid. Aí ele falou, não, então vai ser aqui em Buenos Buenos Aires. Aires. Aí, Estão descansando os garotos. Mas estamos de acordo que tem essas 4 seleções que chegam Pra mim, sim. Pra mim, acima da média. pra mim, Com a todo Argentina na respeito frente de Portugal. todas as seleções, para mim tem França, tem Espanha, tem Portugal, mas eu hoje, com todo respeito, não coloco a Argentina à frente do Brasil. Do Brasil? Não coloco. É que eles ganharam da gente nesse ciclo. Tudo bem. Com todo o respeito do mundo, eu não vejo a Argentina melhor do que o Brasil. É a minha opinião. Não, claro.
É minha óbvio. opinião. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Óbvio. Não, tomara que você esteja certo, inclusive. Exato. Eu tô olhando pro Filipão. O Filipão verdade. gostou. Tomara que Filipão. você esteja certo, inclusive. Filipão tá rindo. Tomara. O Filipão tá Na rindo. verdade, Ele concorda comigo, ele a Copa concorda do comigo. Mundo tá devendo esse jogo pra gente, que era pra ter acontecido no Catar se a gente não tivesse caído bobamente pra Croácia. tá. É muito Seria a patriotismo semifinal dizer da isso, Copa. É muito clubismo, Não, lógico que não, pô. brasileirismo. É o que você pensa, ué. Tá Não, é doido? o que você pensa. tudo Pode certo. ser, é o que eu penso, de verdade. É o que eu penso. A última vez que a gente enfrentou os argentinos em Copas foi em 90, né? Gol do Canija, né? De lá Tá pra vendo? cá não Aí teve você fica mais. lembrando Aí essas me coisas arrebenta também. também, Não, eu é lembro só uma que- informação, cara. Pra ser revanche, né? Revanche, boa. Desde 90. Tá, pra ser Gostei, revanche. Desde gostei. 90 Ah, a gente sim. não pega eles em Teve Copa. 78 0-0, Mas 82 a gente fez 3-1, 74 também teve. Repete, 82? 3-1 Ótimo. e Teve 90 a 74 última também. vez 1-0 gol do Canidia. Mas vamos pegar eles mais pra frente, né? Lá É? mais pra frente. Ah, o cruzamento é mais pra Não, frente. se for Se for primeiro cruzar. lugar é mesmo. semi. É semi. Ah. É semi. Os dois passarem em Desculpa, primeiro. Imagina, diretor, ia pode, ser falar, lindo, hein? pode repetir o Nossa. recado aqui, diretor? Você sabe que na segunda fase pode dar um Argentina e Uruguai. Tá. Porque se a Argentina passar em primeiro e o Uruguai passar em segundo, na já segunda, na segunda fase agora? né, a gente já tem um Argentina e Lembrando que essa Uruguai. Argentina perdeu pro Uruguai na Bomboneira. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.